2 Pedro 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém? Então, antes crescei na graça. Então, Deus quer que você e eu estejamos sempre com esse propósito de crescer. Crescer na graça. Crescer na graça é crescer no conhecimento. De quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na medida que você e eu vamos exercitando a nossa fé na pessoa de Cristo e lendo e meditando na sua palavra, então nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo na graça do Senhor e Salvador. E uma vida cheia da graça é uma vida de louvor, é uma vida de glorificação na pessoa do nosso Deus e Pai. E esse crescimento, meus amados irmãos, é um crescimento contínuo, tá? Então nunca devemos pensar que já sabemos de tudo. Não, sempre precisamos ter o mesmo propósito de Paulo, né? Deixando as coisas que para trás ficam e vou avançando para o alvo. Então, o nosso alvo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. E quem tem Cristo como alvo, então não para. Está sempre avançando, né? Como ele mesmo diz: para mim o viver é Cristo. Tá? Então, devemos ter esse propósito nobre em nossa vida e nosso coração. A Bíblia está cheia de exemplos, né, de homens e de mulheres, tanto no Velho como no Novo Testamento, homens e mulheres que cresciam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui lembrar alguns deles. O primeiro está lá em 1 Samuel 2,26, o exemplo de Samuel, né? O menino Samuel, diz a palavra, e o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Amém? Então esse menino, né, Samuel, filho de Ana, então ele estava ali num contexto que ele vivia, era um contexto de pessoas que estavam vivendo afastadas de Deus, mas já menino, né? Menino, com certeza, pré-adolescente, já tinha esse propósito, ia crescendo na graça. E uma pessoa que cresce na graça, ela se torna uma bênção, né? No caso de Samuel, você vai ver que ele se tornou um profeta totalmente usado por Deus e também um juiz. E foi por meio dele, através dele, que a nação de Israel começou a crescer, a progredir, né? Quando ele está ali crescendo, a nação, o povo, está vivendo uma vida de regresso, uma vida de pobreza espiritual. Mas no período que Samuel esteve como juiz e como profeta do Senhor, a nação ela cresceu, a nação prosperou espiritualmente e também materialmente. Então vamos crescer na graça. Amém? Outro exemplo é João, né? Lucas 1,80, né? João Batista, né? Diz a palavra: ora, o menino crescia e se robustecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação em Israel. Então, a história de João Batista também
é uma história linda, uma história belíssima. Ele, filho de Zacarias, o sacerdote, e de Isabel, e já menino, ele ia crescendo. E os irmãos conhecem a história, ele foi também o precursor, foi aquele homem que Deus usou maravilhosamente, poderosamente para preparar a chegada de Jesus, né? Então, quando uma pessoa cresce na graça, ela é usada, ela é útil, e ele foi usado para ganhar muitas pessoas, né? A mensagem de João era uma mensagem evangelística, né? Ele anunciava Jesus Cristo, né? As pessoas que iam até ele apresentava Jesus. Diz a palavra, né, que o tema, né, a mensagem, o conteúdo da mensagem de João Batista era cristocêntrica. Sempre era Cristo. Tá? Então, quando nós crescemos na graça, nós somos usados para anunciar Cristo e ganhar almas, ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Outro exemplo lindo e o maior de todos, né, de Jesus Cristo, né? Diz a palavra de Deus em Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então aí está, né, o nosso exemplo, nosso modelo espiritual é Jesus. Então vamos crescer na graça. João, ele disse: todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então, uma pessoa que cresce na graça é uma pessoa usada, é uma pessoa que vive para glorificar o Senhor. E o propósito da vida de Jesus foi esse desde a sua infância até a sua morte. Paulo, ele diz que haja em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo, né, Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, uma pessoa cheia da graça é uma pessoa que obedece. Paulo é outro exemplo, né? Diz a palavra em Atos 9:22. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus. Então, crescer na graça é se tornar forte, se tornar fortalecido. Amém? Também diz a palavra que os cristãos de Tessalônica, eles cresciam, eram crentes espirituais. 2 Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Então, crescer na graça, crescer no amor. É isso que estava acontecendo com os cristãos de Tessalônica. Cresciam na graça e no amor uns para com os outros.